Com certeza, essa estrutura toda que o senhor está montando, o senhor deve ter tido todo o apoio do presidente Bolsonaro, porque senão o senhor não aceitaria o cargo, o senhor é uma pessoa séria. Se não houver recursos e o Brasil não combater a corrupção de uma forma definitiva e clara, punindo quem deve ser punido, e não combater o crime organizado, que gera o crime de rua, as pessoas são mortas na rua muito por reflexo do crime organizado. É claro que se não houver um aporte à altura de se tomar essas medidas que o senhor pretende, o Brasil não tem a mínima chance de continuar sobrevivendo. Porque eu estava vendo uma reportagem, por exemplo, do Rio de Janeiro, num hospital, onde havia caixas e caixas de balas, e muitas delas de fuzil, de cápsulas deflagradas, aliás, né? Que atingiram vítimas que morreram ou vítimas que foram feridas gravemente. Quer dizer, isso sobrecarrega o quê? O sistema público de saúde. Então, uma coisa é ligada à outra. O brasileiro precisa sobreviver primeiro, precisa ter o direito de ir e vir que lhe é assegurado pela Constituição. O brasileiro, ele tem que ter as suas instituições de segurança salvaguardadas e não pode ter o cofre sangrado pela corrupção, que aí as verbas não vêm mesmo. Mas essas garantias devem ter sido dadas ao presidente, ao senhor. Um órgão importante que é o COAF. O COAF, por exemplo, rastreou o quê? 250 mil contas. É onde você vai pegar o caminho do dinheiro que é lavado, do dinheiro sujo. Esse órgão está enfrentando dificuldade de recursos. O senhor já está pensando nisso especificamente? Olha, só quero, antes de responder essa última pergunta, também deixar claro uma questão. O que se pretende é iniciar um círculo virtuoso e romper o ciclo vicioso que nós nos encontramos. Também não quero gerar falsas expectativas que as pessoas pensem que a partir de janeiro as coisas automaticamente começam a melhorar. Então isso demanda tempo, né? Vai levar tempo. Demorou tempo para ficar ruim, vai demorar tempo para ficar bom. Eu acho até, por exemplo, o ministro atual, o ministro Raul Jungmann, já falei até pessoalmente para ele, fez uma boa gestão no Ministério da Segurança Pública, criou fontes de recursos e tentou organizar o sistema da melhor forma possível. E o que se pretende é aproveitar também esse trabalho que foi realizado, mas é realmente necessário nós iniciarmos um círculo virtuoso. Se nós tivermos menos corrupção, nós vamos ter também mais recursos para todas as áreas, e isso também leva a uma melhoria em geral. Por outro lado, vamos dizer assim, a gente aprende lá nas faculdades de Direito sobre o efeito da pena. A pena serve para várias funções específicas, castigar o criminoso, neutralizar o criminoso. Claro que se busca depois a ressocialização, mas se tem aquela ideia também de prevenir a prática de crimes para os outros. As pessoas aprendem pelo exemplo. O que você tem quando você tem um quadro de impunidade generalizado? Muitas vezes as pessoas se sentem à vontade, olha, se ninguém está cumprindo as regras, por que eu vou cumprir? Isso acontece também com o crime organizado. Se ninguém reage ao que eu estou fazendo, eu vou fazer mais. É o princípio coercitivo da pena, não? É a questão exatamente do efeito preventivo. Então, se espera iniciar um ciclo virtuoso, mas imagino que isso leve um bom tempo antes de ter um efeito imediato. Quanto ao COAF, é um órgão importante. No entanto, embora ele seja dirigido por pessoas muito competentes até atualmente, houve um certo esvaziamento do quadro funcional do COAF. Hoje ele está trabalhando com um número de servidores que não é suficiente para que ele desempenhe a sua tarefa. E a ideia de trazê-lo ao Ministério da Justiça foi primeiro compromisso, mas esse é um compromisso em relação a qualquer outro órgão. Os órgãos de controle têm que ter liberdade de ação. Não vai ser um ministro ou qualquer outra pessoa que vai interferir para proteger um ou outra pessoa. Eles têm que ter total liberdade. Mas também tem que dar a esses órgãos a melhor estrutura possível, ainda que no ambiente de crise fiscal, para que eles possam desenvolver o trabalho. Então já existe, sim, uma previsão de aumento, vamos dizer assim, com a reestruturação do Ministério da Justiça, não de aumento de cargos, mas levar alguns cargos que já existiam no Ministério da Justiça
para reforçar o COAF. Claro que não podia faltar, o senhor falou que o ministro não age diretamente, principalmente em órgãos como o COAF, mas o COAF está investigando não só o filho do presidente Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, mas outros aportes de verbas a assessores, acho que de outros 20, de outras 20 pessoas aí. O senhor não acha que isso, demorando a ser investigado, causa problema para o presidente, porque a sua família estaria envolvida? Isso não é difícil? Não é melhor resolver isso logo e deixar isso bem às claras? Eu já me manifestei publicamente quanto a isso. Na verdade, tem uma certa incompreensão. O COAF, ele identifica operações financeiras atípicas. Ele, propriamente, ele não realiza investigação. O que aconteceu? Ele identificou essas operações financeiras atípicas. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu informações sobre operações financeiras atípicas envolvendo assessores legislativos. Ele encaminhou, é um documento que foi divulgado pelos jornais, eu não tive nenhum acesso privilegiado, mas é um documento lá de 400 e tantas páginas e tem lá algumas páginas sobre esse assessor legislativo específico. O presidente eleito prestou esclarecimentos a respeito do parte lá que lhe envolvia. Conversou com o senhor diretamente sobre isso? Não, isso é uma questão que cabe a ele, que realizou os esclarecimentos. Veja, eu sou uma pessoa convidada para assumir um futuro posto, então eu não tenho nem competência para realizar esse tipo de apuração. Outras pessoas devem esclarecimentos, especialmente a questão do assessor, e se os esclarecimentos forem reputados satisfatórios, que se apure. Né? Isso não existe nenhum problema em relação a isso. O senhor está gostando do que está fazendo aqui em Brasília? O senhor esperava que fosse assim? É melhor ou pior? Olha, o trabalho nos últimos anos, na verdade o trabalho como juiz federal, especialmente depois de 2002 que eu assumi o cargo de juiz federal especificamente, só juiz criminal, só matéria criminal, ele é muito desafiador, ele é muito tenso, trabalho muito também intenso, e a partir de 2014, com essa Operação Lava Jato, ele ficou ainda mais... Desculpa repetir a palavra, mas ainda mais intenso. Né? Então não foi um trabalho fácil. O trabalho aqui é um trabalho de natureza diferente. Eu não estou indo para o Ministério da Justiça me transformar num super juiz ou num super tira. Essa função cabe a outras pessoas. O meu trabalho em especial é dar a essas pessoas a liberdade e a estrutura suficiente para realizar o seu trabalho. O trabalho da Lava Jato lá em Curitiba já cumpriu o seu papel, já está tirando um pouco o pé da situação, do seu ponto de vista, já está cumprido o papel lá? O senhor trouxe muita gente de lá para cá. Significa que isso já está cumprido o papel que foi designado a Lava Jato lá em Curitiba? Eu acho que às vezes existe uma certa confusão, né? Se pensa na Lava Jato como se ela envolvesse uma investigação de toda a corrupção no país. Não é isso. A Lava Jato que ficou em Curitiba, ela ficou mais focada em vantagem devida, propinas em contratos da Petrobras. E só isso é um universo, porque isso não aconteceu uma vez, nem uma dúzia de vezes, isso aconteceu sistematicamente por anos, ao ponto de ter sido estimado pela própria Petrobras o pagamento de 6 bilhões de reais em propinas. É bilhões, sempre tem essa história de milhões, bilhões, não, mas bilhões. Duro lidar com esses números. É um número mastodôntico. Agora, o trabalho que foi feito em Curitiba, em boa parte ele já avançou. Né? Então, nós tivemos lá diretores da Petrobras condenados, cumprindo pena, um ex-presidente da Petrobras, nós temos vários lavadores profissionais de dinheiro, nós temos várias pessoas que pagaram essa propina, donos ou diretores de algumas das principais empresas de construção industrial do Brasil, e nós temos agentes políticos que se beneficiaram do esquema criminoso, vários deles condenados e presos. Ainda há muito a fazer, a meu ver, mesmo em Curitiba, mas em particular, principalmente nos desdobramentos da Operação Lava Jato, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e uma parte muito relevante, que são aqueles agentes políticos que receberam, ou são suspeitos de terem recebido, propina, que tem o tal do foro privilegiado. Essa parte se encontra aqui no Supremo Tribunal Federal. O senhor não nominou, mas é certo que o preso lá de Curitiba que mais chama atenção, claro que é o ex-presidente Lula. E chegou-se a fazer uma colocação que era
a briga do bem contra o mal, o senhor era o super-herói, o Lula seria o vilão, para os outros do outro lado do PT era o contrário. Ficou algum ranço dessa relação jurídica de leis que o senhor teve com o ex-presidente Lula ou não sobrou nada disso? Da parte da minha parte, eu acredito que posso falar por praticamente todos os juízes criminais do país. Nenhum juiz criminal tem o prazer de prender, determinar a prisão de alguém ou condenar alguém à prisão. No fundo, faz parte do trabalho. Então, nós tendemos a tratar isso de uma maneira bastante impessoal. E, no fundo, foi assim que eu sempre agi. O que se tentou fazer, no entanto, por uma estratégia de álibi de defesa, foi criar uma fantasia de uma perseguição política. Agora, se nós formos examinar a Operação Lava Jato, nós temos lá agentes políticos do Partido Progressista, agentes políticos do PTB, agentes políticos do PMDB. Vamos destacar lá o caso do ex-presidente da Câmara, que era considerado um inimigo número 1 do Partido dos Trabalhadores. E nós temos também agentes políticos do Partido dos Trabalhadores. Por quê? Porque faziam parte da coalizão governamental que controlava a Petrobras e que utilizou esse esquema criminoso para se enriquecer. Não temos em Curitiba muitos membros de partidos da oposição. Mas por quê? Porque eles não controlavam a Petrobras naquele período. Essa alegação de que a justiça foi parcial nesses casos ignora que, por desdobramentos da Lava Jato, vários outros personagens políticos da oposição respondem a investigações e acusações sérias perante outros fóruns da justiça, São Paulo, Brasília, etc. Então, nunca houve perseguição política. Esse é um álibi utilizado. Da minha parte, eu não tenho nada pessoalmente contra o ex-presidente. Eu acho até lamentável que, infelizmente, eu tenha sido o autor da decisão que condenou uma figura pública que tem a sua popularidade e que fez até coisas boas durante sua gestão, mas também fez coisas erradas, né? Ter colocado ele na prisão. Isso, no fundo, não é um bônus para mim, é um ônus, né? Isso é algo pesado, mas eu agi cumprindo o meu dever. Olha, o que é espantoso é que a gente está falando do Petrolão, mas antes do Petrolão teve o Mensalão. Quando houve o Mensalão, pensava-se que os corruptos e corruptores fossem tirar o pé. Pelo contrário, a coisa ficou mais grave. Hoje, depois da ação da Lava Jato, né, na questão do Petrolão, que veio depois do Mensalão, o senhor acha que as pessoas têm mais medo de roubar o Estado brasileiro? Têm mais medo de serem corruptos ou corruptores? Bem, eu acredito que é difícil fazer prognóstico do presente, avaliação do presente, prognóstico do futuro. Mas houve um rompimento da tradição de impunidade no Brasil da grande corrupção. Isso até veio antes do Mensalão, em casos menores, talvez. No julgamento do Mensalão, o Supremo deu um exemplo, um bom exemplo. Acho que nesses casos da Operação Lava Jato, não só os casos de Curitiba, mas também os outros, levaram a bons resultados. Isso tem um impacto na criminalidade. Ela fica mais cautelosa e muita gente talvez se sentiria à vontade de praticar os seus crimes, pode ficar resistente. Mas aí que vem a parte que me levou a aceitar esse convite, e é a minha crença, não basta você ter uma ação das Cortes de Justiça, você precisa ter políticas mais gerais. O governo federal precisa dar o exemplo, né? E dar o exemplo principalmente é o quê? Primeiro, não transigir com a corrupção. E, em segundo lugar, adotar políticas mais gerais contra a corrupção, que diminuam incentivos e oportunidades da prática da corrupção, que tornem o sistema mais rigoroso contra a corrupção, e daí que eu aceitei esse convite. Sempre temi durante esses 4 anos que chegaria em algum momento, viria alguma lei maluca, né? Prejudicando todo o trabalho. E pode acontecer. Eu, por exemplo, tenho severas críticas em relação a esse indulto, que foi editado no ano passado pelo presidente atual, que ele é extremamente generoso em relação a crimes praticados. Né? Se diz que não é para beneficiar apenas a corrupção. Eu não acho que isso é um mérito, é um demérito, né?
porque as pessoas simplesmente não entendem porque uma pessoa pode ser condenada à cadeia e sair dela livre cumprindo apenas 1/5 da pena. Acho que o indulto foi generoso demais. Tá? E coisas dessa espécie, para prevenir coisas dessa espécie, é exatamente que eu aceitei essa posição de ministro da Justiça. O senhor resolveu jogar do lado de cá para não permitir que essas leis malucas, como o senhor disse, pudessem ser editadas. Já está no fim, sei que o senhor está olhando o relógio, mas já está no fim. É que é uma pauta tão extensa, o seu ministério é tão importante. Hoje, como ministro da Justiça... Eu sei, mas é que o senhor é uma figura tão interessante, e é verdade mesmo. Tem muita gente que eu termino a entrevista antes porque é muito chato. O senhor não. O senhor está sabendo o que está falando, é muito interessante. Como eu disse, é um prazer estar aqui. Mas não, e o senhor fiz uma checadinha mas aqui. O senhor é importantíssimo hoje em termos de uma esperança para a gente viver um Brasil mais seguro e com menos gente roubando o dinheiro do Brasil. O governador Witzel disse que vai pedir a transferência do Cabral e do Pezão para presídio de segurança máxima como chefes de crime organizado. É mais ou menos isso que o senhor pensa? Estão na mesma balança o crime organizado e a corrupção? Destroem o país da mesma forma, na mesma proporção, no mesmo nível? É difícil dimensionar o que é pior desses dois. Eu acho que os dois são igualmente graves, né? Normalmente não tem a necessidade do presídio de segurança máxima para condenados por corrupção, porque apesar do comportamento, da conduta criminal deles seja revoltante, eles não têm a mesma, vamos dizer, periculosidade do que lideranças de organizações criminosas violentas, mas eles também, isso não significa que eles não devem ser punidos com rigor, tem que realmente sofrer penas elevadas. A nossa legislação hoje prevê que só pode avançar no cumprimento da pena para um regime menos rigoroso, semiaberto, por exemplo, quando devolver o dinheiro, eu acho que isso é fundamental, né? Enfim, pela pecuniária, isso é fundamental. Tem que devolver o dinheiro que roubou, né? Isso, a meu ver, é fundamental. Você não pode colocar em liberdade uma pessoa que se corrompeu, um agente público se corrompeu e ele ainda está com o dinheiro na mão. Ele é obrigado a devolver o dinheiro para ele poder ir para um regime mais favorável de cumprimento de pena. Os irmãos Joesley, depois de tudo que aconteceu, lucraram mais de 2 bi, depois de tudo que aconteceu. E não estão na cadeia. Esse é o grande detalhe. Aí vem são perguntas rápidas agora. A questão do acordo de leniência, né? Porque tem muitas empresas importantes em que o empregado paga pelo dono que é criminoso. Não há como se melhorar esse acordo de leniência para preservar boas empresas, tirar do dono que é corrupto e se manter essas empresas que não possam ser afetadas, por exemplo, exportações no Brasil. O senhor é uma figura que não procura luzes da ribalta. O senhor nunca gostou de aparecer muito, o senhor sempre foi muito econômico em palavras e em aparições. A Polícia Federal, que fez um trabalho extraordinário na Lava Jato, chegou a ser questionada na época da carne fraca, estão atrapalhando as exportações do Brasil. Não é possível um equilíbrio disso para que as empresas não sejam prejudicadas, porque as empresas têm empregados, e empregados são colocados na rua porque o dono roubou. Isso não é possível ter um equilíbrio? O senhor pensa nisso? Olha, o que mais prejudica a economia, o emprego, é essa corrupção disseminada. Porque isso eleva os custos das transações comerciais, afeta a confiança, o bom funcionamento do mercado depende sempre da confiança. Isso leva também à elevação de preços de contratos públicos. Então, a ideia de que a corrupção poderia trazer algum benefício à economia é algo assim que foi abandonado há muito tempo. A corrupção não é graxa nas engrenagens, mas sim é areia, para utilizar uma expressão consagrada. Evidentemente, quando existem crimes praticados no âmbito de empresas ou corporações, existe o culpado individual, o dirigente ou o proprietário tem que ser punido com rigor, e existe um tratamento diferenciado para as empresas. Agora, a empresa também é obrigada a indenizar, a pagar multas, revelar os seus crimes. O que aconteceu no âmbito da Lava Jato muitas vezes é que tinham empresas que queriam prosseguir os seus negócios sem reconhecer as suas responsabilidades. Para aquelas empresas que se reconheceu a responsabilidade, sempre se tentou resolver a situação através desses chamados acordos de leniência. Mas, infelizmente, eles também têm que levar uma consequência para as empresas, que é quem tem a capacidade, muitas vezes, de indenizar os cofres públicos pela dimensão dos danos causados. Eu acho que daí...
Deu para entender. Só mais 2 ou 3 perguntas e já encerro, mesmo porque daqui a pouco eu não vou cumprir a palavra com o senhor. Mas tem coisa importante a perguntar ainda. Nós teremos desse pacote anticrime, com certeza, leis mais pesadas contra o crime organizado, tipo, para dirigente de facção não ter progressão de pena, leis mais pesadas para quem pratica crimes contra a vida, de uma maneira geral, para melhorar a questão da segurança pública. Um fator também que já é o confronto de rua, em que muitos militares que vão participar do governo Bolsonaro são favoráveis, por exemplo, a confronto com bandidos que têm fuzil na mão. O que o senhor pensa desses 2 detalhes? Olha, existe uma série de proposições legislativas, uma delas que me parece que até a legislação atual já contempla, mas é bom colocar isso claro na lei. A pessoa é condenada por um crime, ela vai cumprindo a pena e progressivamente a lei permite que ela vá seguindo para um regime de privação de liberdade menos rigoroso. É o que a gente chama de progressão de regime. Qual que é o objetivo? É ressocializar a pessoa, preparar ela para voltar para a vida social sem cometer novos crimes. Agora, se a pessoa ela mantém vínculos com organizações criminosas, colocá-la em liberdade ou admitir essa progressão de regime apenas vai fornecer mais um componente, dessa vez em liberdade, para a organização criminosa. Então, a lei tem que ser clara, olha, não pode progredir regime se manter o vínculo com a organização criminosa. Há uma expectativa de que isso também sirva como um elemento, olha, não se vincule a organizações criminosas porque você está sujeito a essa consequência. Enfim, também acho que crimes graves, dolosos, com resultado morte, têm um tratamento, às vezes, excessivamente leniente pela legislação brasileira. Esses dias teve lá um brasileiro que foi condenado na Espanha à prisão perpétua, porque matou membros da sua própria família. Crime horrível. A Espanha é um Estado, uma democracia consolidada, Estado de Direito. Ninguém questiona esse caráter do Reino da Espanha. No Brasil, um crime equivalente, provavelmente a pessoa não ficaria 10 anos presa. Nós temos casos até de parricidas conhecidos que foram progredindo de regime com cumprimento de pena abaixo de 10 anos, ou até tendo saído em Dia dos Pais. Então, são coisas que a população não compreende e a legislação não deveria ser assim. Então, também tem proposições nessa linha. Legislação que proteja o policial para enfrentar o bandido, que dê condição de confronto, inclusive que eu falei, com bandidos armados de fuzil. E outra coisa, a gente tem que controlar a fronteira, porque o Brasil, apesar de ter 17 mil quilômetros de fronteira, o Brasil tem que controlar a fronteira. O Brasil não produz nem armas, pelo menos armas boas a gente não produz, e não produz drogas. Isso tudo entra pelas fronteiras. E isso tem que ter tecnologia, tem que ter a possibilidade de se usar forças armadas para defender a fronteira brasileira contra o narcotráfico, por exemplo? Olha, a questão do confronto, né? Infelizmente tem organizações armadas organizações criminosas fortemente armadas. Agora, o confronto nunca pode ser uma estratégia de enfrentamento dessas organizações, porque o risco de dano colateral de um inocente ferido, ou mesmo do policial ser alvejado, é grande. Então, o sistema funciona quando o criminoso vai para a prisão e o inocente e o policial vai para casa. Então, nunca se pode pensar o confronto como uma estratégia. Então, o ideal é uma estratégia, quando houver essas situações de criminosos fortemente armados, de escolher o melhor momento para a intervenção policial e com uma força sobrepujante que torne o confronto algo indesejável para o criminoso, algo que ele sabe que ele não vai conseguir superar aquela força sobrepujante. Agora, quando o confronto acontece, é evidente que existem situações em que um policial pode ser compelido a reagir a um ataque ou a um iminente ataque, né? Ele não precisa esperar levar uma bala de fuzil para reagir. Essas situações, a meu ver, até são cobertas pela legislação atual, mas se pode colocar isso de uma maneira mais clara na lei. Agora, não se tem nenhum objetivo de criar esquadrões policiais com a intenção de, vamos dizer, matar criminosos. Não é esse o nosso sistema, não é isso exatamente que funciona contra essas organizações criminosas. Tem uma última notícia que o senhor queira dar e que vai dar amanhã, o senhor pode dar hoje? Na verdade, não. Nós estamos no momento de transição e fazendo planos, escolhendo nomes. No fim, nós não temos, assim, normalmente, novidades bombásticas que o senhor lembra? A cada dia.
Rendeu uma manchete amanhã, os caras aumentaram o meu salário, não tem nenhuma que o senhor lembre? Eu vou ficar devendo, mas acho que foi uma entrevista bastante proveitosa. Foi um prazer estar com o senhor, eu extrapolei, me desculpe o tempo que eu ocupei do senhor está realmente nessa fase de transição muito ocupado, a gente deseja toda a sorte do mundo para o senhor e eu tenho certeza que o povo brasileiro vai saber entender o tempo necessário que para o senhor realizar essas mudanças num país que vive uma situação muito ruim em termos de corrupção e que tem reflexos claros da segurança pública. Não é uma tarefa fácil, mas o senhor é uma pessoa preparada para realizá-la. A gente acredita muito no senhor e muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre importante falar com o público. Como juiz eu tinha várias reservas, eu dei algumas até entrevistas um pouco relutantes. Não é muito apropriado, de fato, o juiz ficar falando na imprensa. Mas como ministro da Justiça eu tenho também um dever de comunicação, né? de publicidade e transparência. E eu agradeço a oportunidade. Foi um prazer falar com o senhor. Tá bom, então.